Saudações, caros estudantes, meu nome é Capitão Gondim, eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da Física Clássica, que fala sobre Lei de Ohm-Pouliot. A Lei de Pouliot é uma simplificação usada para facilitar os cálculos em circuitos elétricos simples. Os resultados obtidos por ela podem ser verificados com a aplicação das leis de Kirchhoff, que são usadas para resolver circuitos elétricos mais complexos, compostos por duas ou mais malhas. Resumindo, vamos observar esta animação, onde temos aqui um circuito elétrico simples. Ele é composto de um gerador elétrico e uma resistência qualquer, por exemplo, uma lâmpada. Neste gerador, temos a resistência interna, Rzinho, e a sua força eletromotriz. Como esse circuito ele não tem nó, dizemos que ele está em série. Esse circuito é alimentado por uma tensão do gerador ou a diferença de potencial entre os polos. E nesse circuito é percorrida uma corrente elétrica de intensidade I. Vamos dividir esse circuito, ou seja, temos aqui o gerador, que sua fórmula é tensão do gerador é igual a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador, que multiplica a sua intensidade corrente. E, pela lei de Ohm, nesse circuito, dizemos que a diferença de potencial é igual à resistência do circuito vezes a intensidade de corrente. Igualando estas equações, temos que a resistência do circuito vezes a intensidade corrente é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador, que multiplica a intensidade de corrente elétrica. Passando a resistência interna vezes a intensidade de corrente para o outro lado, temos que a resistência do circuito vezes a intensidade corrente mais a resistência interna do gerador vezes a intensidade corrente é igual à força eletromotriz. Colocando a intensidade de corrente em evidência, temos a resistência R do circuito mais a resistência interna do gerador, que multiplica a intensidade de corrente é igual à força eletromotriz. Passando a resistência do circuito mais a resistência interna do gerador dividindo, temos então que a intensidade de corrente é igual à força eletromotriz dividida pela resistência do circuito mais a resistência do gerador elétrico. A esta equação damos o nome de Lei de Ohm-Pouliot. Resumindo, temos aqui a representação esquemática de um receptor, no caso pode ser um motor, e de uma resistência interna no circuito, que pode ser uma lâmpada. Conectados a ele, nós temos aqui um gerador. Notem que eles estão conectados em oposição. O que significa isso? Que o positivo do gerador está conectado ao positivo do receptor. Eles estão ligados em oposição. Logo, se um é gerador, o outro necessariamente será um receptor. A intensidade de corrente ele sai do gerador e vai chegar ao receptor. Dessa forma. Observem que entre os polos de um gerador, nós temos uma diferença de potencial do gerador. Já entre os polos do receptor, nós temos uma diferença de potencial do receptor. E na resistência do circuito, nós temos também uma diferença de potencial dessa resistência. Somando os termos, dizemos que a diferença de potencial do gerador é igual à diferença de potencial do receptor mais a diferença de potencial da resistência. A diferença de potencial do gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a intensidade corrente. A diferença de potencial do receptor é igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a sua intensidade corrente mais a resistência do circuito vezes a sua intensidade de corrente.
Dessa maneira vai ficar que a força contra o eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade corrente é igual a força contra a eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a intensidade corrente mais a resistência do circuito vezes a intensidade corrente. Vamos agora trocar os termos dessa equação. Vamos passar a força contra a eletromotriz para um lado e a resistência interna do gerador vezes a intensidade corrente para o outro lado. Dessa maneira vai ficar a força eletromotriz menos a força contra a eletromotriz é igual a resistência interna do gerador vezes a intensidade corrente mais a resistência interna do receptor vezes a sua intensidade corrente mais a resistência do circuito vezes a sua intensidade corrente. Notem que o I ele está em evidência. Então vamos colocar dessa maneira e vamos passar esse termo para o denominador. Dessa maneira, dizemos que a intensidade corrente é igual à força eletromotriz menos a força contra a eletromotriz dividido pela resistência do circuito mais a resistência do gerador mais a resistência interna do receptor. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!